Olá, boa noite. Olá, boa noite. Começando agora o Economia é Fácil, versão estendida. São 20 horas e 6 minutos, começando um pouquinho atrasado, do dia 19 de março de 2020. Começando, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre. Entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho. E no ar, o Economia Fácil, versão estendida. Vocês estão no ar, acompanhando aqui o Economia Fácil, versão estendida. Eu sou o Almir César Filho. E o programa de hoje, conversando ao vivo com vocês, nós vamos conversar sobre o pedido de calamidade pública pelo governo federal e qual é o impacto das medidas, né? As medidas econômicas anunciadas pelo governo são insuficientes ou são suficientes? Vocês estão no ar, ao vivo, estamos no ar, ao vivo com Economia Fácil, versão estendida. Sou Almir César Filho, economista, transmitindo direto aqui do meu confinamento para toda a internet. Não estou no estúdio da Web Rádio Censura Livre, também não estou transmitindo lá da redação da Agência de Notícias Alternativa. Quem está lá no estúdio é o Antônio de Pádua Figueiredo, fazendo esse brilhante trabalho, esse aguerrido trabalho de retransmitir os programas da Web Rádio Censura Livre, né? Ele está lá no estúdio, que é pertinho da casa dele. Então, a gente está mantendo a Web Rádio Censura Livre no ar para você, amigo e amigo ouvinte, ficar informado e, é claro, também entretido com as melhores e mais importantes informações com a sua, por sua Web Rádio, que é a Censura Livre Web Rádio, a voz da classe trabalhadora. Então, eu sou Almir César Filho e começa agora o Economia Fácil, direto do meu confinamento para toda a internet. www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online e o aplicativo nosso exclusivo que você pode baixar lá na Play Store, certo? Agradecer a todos agradecer a todos pela audiência e agradecer também os colegas da Web Rádio Censura Livre, da equipe de produção, por manter esse programa no ar nesse importante momento nacional e internacional, né? Um momento planetário, talvez um dos momentos mais importantes da história recente da humanidade. Então, vocês estão nos ouvindo aqui pela Web Rádio Censura Livre e começa aqui o Economia Fácil. Nós vamos falar, vou repetir, nós estamos aqui falando sobre a decretação, né, o pedido ao Congresso Nacional por parte do presidente Jair Bolsonaro de estado de calamidade pública aqui no Brasil. E também conversar aqui ao vivo sobre as medidas econômicas anunciadas pelo governo. São suficientes ou são insuficientes? Tá bom? Então vamos conversar aqui com vocês, né? O governo solicitou ao Congresso Nacional que aprove o reconhecimento de estado de calamidade pública no país. A medida foi tomada em virtude da pandemia de Covid-19, aliada a questões econômicas, como a perspectiva de queda da arrecadação. Dias antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um pacote contra a recessão, antecipa gastos e adia impostos, mas não mexeria no orçamento fiscal. Apesar do volume anunciado, as medidas parecem tímidas diante da recessão que se avizinha. Durante semanas, o presidente Jair Bolsonaro minimizou os riscos. Não parece que a população, entendeu que a reação governamental é insuficiente
e tardia. Cidades brasileiras registraram panelaços contra o presidente. Mas as medidas econômicas anunciadas pelo governo são insuficientes? Nós vamos conversar hoje ao vivo com vocês. Conseguimos, inclusive, 2 entrevistas, tá? Do doutorando em Geografia, Rodrigo Souza, e do presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, Flauzino Antunes Neto. Se a tecnologia nos ajudar aqui hoje, nós vamos botar no ar. E também, se possível, o Almizão, o engenheiro Almir César, que é meu pai, vai conversar conosco sobre infraestrutura diante da iminência dessa crise, tá bom? Daqui a pouco ele participa aqui conosco, se tudo correr bem, com tranquilidade, tá? Então, pedir a você que estiver nos acompanhando pela internet, principalmente pela live do Facebook, compartilhe a postagem. Por favor, vai lá, compartilhe na sua página pessoal, nos grupos que você é componente. Dê o like é importante por conta dos algoritmos do Facebook. Então, quanto mais like, maior é o alcance, tá bom? Então, a gente faz o programa não é para nós mesmos, é para vocês e para os amigos de vocês, para os amigos dos amigos estarem acompanhando, para além das informações da mídia, da grande mídia, da mídia empresarial e mesmo dos meios de comunicação acessados pelo governo. Aqui é uma forma alternativa de levar informações vencendo tanto a manipulação quanto o fake news, tá? Então, nos ajude dando like, né, curtindo e compartilhando. Daqui a pouco, também, se tudo correr bem, esse vídeo a gente vai subir ele para os canais do YouTube, do Economia Fácil e da Web Rádio Censura Livre. Então vai lá, se inscreva lá no YouTube, tá bom? Nos dois canais, clique o sininho para toda vez que tiver a gente subir um vídeo novo, vocês forem avisados, tá bom? O Economia Fácil é uma tentativa nossa de furar o bloqueio da grande mídia para vozes alternativas, vozes ligadas aos interesses da classe trabalhadora no noticiário econômico. Então a gente já explica a vocês qual é a intenção do Economia Fácil. Então aqui nós não vamos repetir os jargões, nem a perspectiva ligado aos bancos, ligado ao grande capital, e sim o que interessa ao bolso do trabalhador e da trabalhadora, tá bom? É claro, pedir a vocês todo o apoio, clicando e compartilhando, para ajudar a gente aqui a prosseguir o trabalho e alcançar mais pessoas, tá bom? O Antônio de Pádua está lá no estúdio, então sempre agradecer a ele pela ajuda. Eu estou aqui no meu confinamento, não estou na redação da nota, então a tecnologia, se tiver algum problema, é por conta disso, tá bom? A gente, inclusive, vai reproduzir o áudio direto do computador, então eu pedi desculpa pelas dificuldades, tá bem? Então, a primeira questão que eu já adianto é que ontem aconteceu a reunião do Copom. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera. A reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, que é a junta de diretores do Banco Central, que é o Banco Central, que é o banco dos bancos, é o banco do governo federal, que empresta dinheiro e fiscaliza os outros bancos, inclusive os próprios bancos do governo, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BN10, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, BRDE, tá bom? Então, o Banco Central, ele é o órgão que protege a moeda e ele controla a taxa Selic. Ele ontem, na reunião do Copom, optou por mais um corte de 0,5% na taxa básica de juros, a Selic, levando a 3,75%. Segundo o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, a Selic abaixo da inflação, porque a inflação acumulada nos últimos 12 meses, mesmo a projetada para esse ano, é menor. E do ponto de vista que esses juros reais são juros reais
negativos no país pela primeira vez em décadas. Com isso, com a decisão, o dólar chegou a ser cotado a R$ 5,19. Só neste ano, a Bolsa de Valores teve queda de 42%, acionando pelo menos 6 vezes o circuit break só no mês de março, tá? Especialistas do mercado financeiro indicam que mesmo com a tentativa de estímulo da economia através do corte dos juros, tá? Se corta o juro em vista a tentar estimular a economia, porque taxas de juros menores significa empréstimos mais baratos, né, aos consumidores e às empresas, como também desestimular poupadores a botar em aplicações e sim consumir. Então, essa política de estímulo, né, essa tentativa de estímulo, é de um ano perdido do ponto de vista econômico, tá? Porque esse ano já começou muito mal, em desaceleração, mesmo antes da pandemia do coronavírus ter surgido como surto, primeiro na China, se disseminado, e a sua chegada aqui na economia brasileira, aqui no Brasil, e antes mesmo da adoção das medidas de restrição sanitária. Esse ano perdido do ponto de vista econômico, eu digo a vocês que está perdido até 2021, já que o país deve demorar para se recuperar dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Quer dizer, a economia brasileira já estava se desacelerando, apesar de todo o discurso da grande imprensa, ou pelo menos boa parte dela, mas principalmente o discurso do governo e dos setores ligados ao bolsonarismo, tá bom? Vale lembrar também que o corte dos juros, no Brasil, foi puxada por outros países que tomaram igual decisão, inclusive decisão de maior profundidade, tá? Mais dura, assim, cortes muito maiores, países que zeraram a taxa de juros, buscando igualmente o Brasil minimizar os impactos da crise atual. Então, vale lembrar que a decisão do Banco Central do Brasil acompanha do Banco Central de outros países, sendo que no nosso país foi um corte tímido. Os empresários, inclusive, estavam pedindo um corte maior, até mesmo de 1 ponto percentual ou até mesmo de 1,5 percentual. Então, só para ilustrar o tamanho do impacto estimado pelos próprios empresários, certo? Então, inclusive, diante do impacto da economia se manifestando primeiro na Bolsa de Valores, a Bolsa não é onde surge a crise econômica, não é o epicentro, não é a ignição da crise econômica. A Bolsa é o primeiro sintoma. É como se fosse um espirro e um nariz entupido diante agora do coronavírus, ou mesmo de uma gripe ou um resfriado. Não é a ignição ou mesmo a causa da crise econômica. Ela se manifesta primeiro. E nós estamos tendo sucessivos circuit break, que é quando a bolsa é interrompida, porque há uma queda de 10%. E por que cai primeiro na bolsa? Porque os especuladores compram ações, as ações dão direito a um pedacinho das empresas, no caso da divisão do lucro das empresas, que é chamado dividendo. E também a relação de compra e venda também permite lucro para o rentista. Se as empresas vão ter menos lucro, ou vão ter lucro zero, ou até mesmo prejuízo, isso se reflete de maneira antecipadamente, mesmo que isso só vá acontecer daqui a um ano, daqui a 6 meses ou daqui a um mês, acontece agora. E agora, na lógica do rentista de se livrar daquela ação, ele vai querer vender o mais rápido possível.
situação invertida quando a economia está bem, ou eles estimam que a economia está bem. Isso faz com que as ações aumentem, muitas vezes, num valor maior que o patrimônio da própria empresa, certo? E é o que estava acontecendo na Bolsa do Brasil até o final do ano passado. As ações estavam muito inchadas, muito infladas, porque de outubro do ano de 2018 até mais ou menos a metade do ano, estávamos na Bolsa fazendo uma espécie de rally. O rally, eles inclusive estavam chamando de rally Bolsonaro, é quando os rentistas apostam favoravelmente. É um ataque especulativo a favor, não é contra. Eles não estão tirando o dinheiro, eles estão ou apostando que aquilo vai se dar bem. Eles estão jogando a favor, mesmo se eles racionalmente avaliarem que aquilo não vai se efetivar. Mas como o lucro está se dando só pela especulação e não mesmo pela efetivação no curto, médio e longo prazo daquela expectativa, o lucro está se dando só pela expectativa, então eles se chamam rally. O rally, já a partir de julho, agosto, começou a esvaziar e o efeito mesmo do esvaziamento foi agora, no começo desse ano, com um amontoado de dados econômicos jogando contra todo o anúncio feito pelo governo, que insistia que só garantindo confiança, fazendo ajuste fiscal e fazendo as reformas neoliberais como a reforma da Previdência, os investidores internacionais viriam e os empresários brasileiros se sentiriam confiantes e investiriam. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. Então a economia brasileira começou já a apontar dezenas de dados negativos. E boa parte deles começaram a se avolumar no começo desse ano, mesmo antes do surto do coronavírus. Eu estou falando isso porque há um discurso agora da imprensa em culpar o surto do coronavírus, especialmente o governo. Não é isso. A economia brasileira já estava fraca e a chegada do surto toma-se como uma pancada, tá bom? Na economia, numa economia debilitada. E mais, dá até para dizer o seguinte, os cortes dos gastos públicos, inclusive em saúde, vão se mostrar nefastos agora, porque vão mostrar o quanto o sistema de saúde estava despreparado para uma situação de estresse. Tudo bem que é um estresse enorme, pouco planejável, mas o sistema não está funcionando a plena carga para atender a população. Não só o sistema de saúde, o sistema de assistência social, o sistema de seguridade social, como também o sistema de defesa civil, porque nesse momento era um momento para ter defesa civil na rua. Eu queria, inclusive, antes de prosseguir, chamar a atenção para um aspecto. Tem gente, principalmente ligado à lógica bolsonarista, dizendo que o Exército deveria estar lá na frente do Congresso Nacional do Supremo. O Exército tinha que estar na fronteira. O Exército tinha que estar ajudando com hospitais de campanha, montando hospitais de campanha, ajudando nas barreiras sanitárias e não querendo fechar o regime democrático, querendo fazer uma ditadura, certo? Então, a extrema-direita brasileira erra tudo. Erra na política econômica, que a gente vai prosseguir aqui, e erra nessa lógica, certo? Nós vamos debater aqui, o Dirley até está perguntando, estou conseguindo ver aqui, nosso amigo Dirley Santos, que é da equipe editorial, muito se fala de políticas anticíclicas. O que significa isso? Principalmente nesse momento. Nós vamos falar aqui, inclusive, quais foram as medidas econômicas anunciadas pelo governo. Sinto entristecido de dizer que as medidas anunciadas foram muito a contragosto, né? Tem gente, inclusive, falando, ligado a economistas como eu,
que assistiram o pronunciamento do Paulo Guedes, o primeiro, no começo da semana, não o de ontem, né? Aquele circo do Bolsonaro com os ministros, tira a máscara, põe a máscara, torta as máscaras no rosto. Aquilo na hora uns dá vontade de rir, outro dá vontade de chorar. Mas o Paulo Guedes, quando anunciou o primeiro pacote, as primeiras medidas, 48 horas antes do anúncio de ontem, a cara dele era muito contrariado, porque ao longo de 2 semanas ele estava sendo pressionado, inclusive pelo mercado financeiro, a manifestar uma opinião a respeito e a fazer algum tipo de anúncio de medida de socorro econômica. E ele sempre disse, medida de socorro é reforma da Previdência, é continuar as reformas. Gente, isso é um carniceiro, porque nesse momento, fazer reformas no momento de que o Congresso Nacional e o próprio governo tem que estar preocupados em atender a população, a fazer leis, medidas de atendimento emergencial à população, é de uma loucura. E comparado a outros governos do mundo, é uma loucura, porque os outros governos, inclusive aqueles que o governo Bolsonaro é alinhado, tanto alinhado do ponto de vista de extrema direita, como alinhado da política neoliberal. Esses governos adotaram medidas que vão, inclusive, desde a estatização de hospitais privados, medidas como suspender a rigidez fiscal. Então o governo está liberando dinheiro para ajudar a população, certo? Então é o momento importante da gente discutir, inclusive, quais foram as medidas que o governo Paulo Guedes adotou, tá bom? Antes de prosseguir, eu vou agradecer a alguns ouvintes que estão nos acompanhando, né? Vocês estão acompanhando a Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Quem estiver nos acompanhando pela live do Facebook, clica aí o curtir, o botão like e compartilha para fortalecer a gente. Está na escuta a Alzimaria Raveduti, o Antônio Sebastião Luiz, o próprio Dirley Santos, que eu já citei aqui, o Cristino Silva Tavares, a Denise Teixeira, direto da Espanha. Boa sorte aí, minha amiga. O Adilson Mendes, o Fabrício Rocha também fez uma pergunta, que eu já vou responder ele aqui. E a Deise Alvarenga, nossa amiga da equipe de jornalistas aqui da Web Rádio Censura Livre. Tá bom? Falei aqui do Banco Central, vários empresários e até gente do mercado financeiro falando de que é necessário reduzir mais a Selic reduzir quase a zero para poder ampliar liquidez na economia. O que é liquidez? É o dinheiro, grana na conta, por meios contábeis ou meios físicos, na mão das empresas, principalmente das microempresas e das pessoas, certo? O governo, quando já anunciou uma revisão do PIB de 2020 para baixo, dos atuais 2 que eles estavam estimando para 0,5. Eu avalio que nós teremos um PIB negativo esse ano, certo? Nós não estamos nem perto do auge do surto aqui no Brasil, da pandemia. Implica, inclusive, mais medidas de restrição e de paralisação da atividade econômica, tá bom? Certo? Então, mais medidas devem ser adotadas nas próximas semanas. E o governo já diz que já não é 15 dias parado, não é 4, já se estima de 8 ou mais semanas. E mesmo medidas sanitárias de 6 meses, tá bom? Medidas sanitárias de 6 meses. Eu vou
citar, vou responder agora a pergunta do Dirley, antes, conferindo aqui a hora, antes de botar as entrevistas, né? Nós temos aqui algumas entrevistas, para que eu não fale muito, e também porque nós temos mais pessoas com mais opiniões, para vocês se embasarem, né, tá mais informado. Eu vou responder o Dirley, né? O Dirley, muito se fala em políticas anticíclicas. O que significa isso? Principalmente nesse momento. Daqui a pouco eu vou responder do Fabrício, mas vou responder agora do Dirley. Medidas anticíclicas. Alguns de vocês podem estar ouvindo na imprensa brasileira. Anticíclica, o que quer dizer? Que vai no sentido contrário ao ciclo econômico. Se o ciclo é de ascensão, a economia está crescendo muito e de maneira muito acelerada, e isso pode gerar problemas de desabastecimento, pode gerar problemas de inflação, ou mesmo um crash, porque as expectativas estão muito além da capacidade da economia de efetivar cumprir com essas expectativas. O que o governo pode fazer é adotar medidas de frear a economia. Então, aumentar juros, cortar gasto público. A economia brasileira passou por uma recessão em 2015 e 2016. Até mais ou menos a metade de 2016. Existe toda uma polêmica uma controvérsia sobre o diagnóstico do que levou a economia para essa recessão. Na minha visão, a economia brasileira estava em marcha forçada. E, ao invés do segundo governo Dilma, no começo dele, e desacelerando ou mudando a marcha para não necessariamente desacelerar, mas porque o motor estava puxando muito, né? O que o governo fez? Em vez de trocar a marcha, ele simplesmente freou em alta velocidade e aí a economia brasileira capotou. Esse é o meu diagnóstico e sigo vários especialistas que pensam dessa forma. O que aconteceu depois é que de 2017 a 2018, os anos de recuperação da economia foram muito aquém das recuperações ao longo da história econômica brasileira. Toda vez que o Brasil passa por uma recessão, o ano seguinte é de alto crescimento. Isso não aconteceu, certo? Porque passou-se a adotar medidas econômicas que não eram anticíclicas. A economia estava baixa, o que você faz? Você injeta recursos na economia, você aumenta o gasto público, você ou diminui impostos, ou você diminui a taxa de juros básica para tentar isso se refletir na taxa de juros que os bancos praticam ao consumidor final. Não foi isso que foi feito em 2017, 2018 e mesmo em 2019. Muito pelo contrário, a equipe econômica encabeçada por Paulo Guedes, ao invés de adotar medidas anticíclicas, passou a adotar uma série de medidas que nós consideramos, nós os economistas que apontam isso, como medidas inclusive procíclicas. Então se cortou gasto público, se manteve alto até a metade do ano passado a taxa Selic, depois ela foi reduzindo. Você fez reformas neoliberais que retiram o poder de compra do trabalhador, então são medidas contracionistas, contrai a demanda. Então, Paulo Guedes não seguiu o receituário que os livros de macroeconomia, mesmo os neoclássicos, recomendam. A lógica dele é a lógica mercadista total, que é como se assim, eu vou ao médico, o médico sabe, pode me dar um soro, né, uma droga, um remédio para me tratar. Se não existe tratamento para aquela doença específica, se espera que o próprio organismo se trate, né, os anticorpos. Agora a questão do coronavírus, nós não temos um antibiótico,
um antivírus, uma substância antivirótica que atua, né? Espera-se meios para ajudar o corpo a desenvolver os anticorpos. Mas por quê? Pensando que o próprio corpo vai se recuperar. Mas para isso você vai ter que dar algum tipo de remédio para diminuir a dor, para reidratar o corpo, para tratar problema pulmonar. Na lógica do Paulo Guedes não, deixa ali encostado, dorme aí que você vai se recuperar sozinho. Precisa de garantir a confiança. Isso é de uma loucura, é de uma bizarrice enorme, e o resultado é que a economia seguiu patinando, ela andava de lado, ela não estava andando para frente. Tudo bem, não estava andando para trás, mas para frente, com certeza que não. E mais de lado, perigosamente, porque no médio e longo prazo, as medidas contracionistas, as reformas do Paulo Guedes têm um impacto, inclusive, ainda mais contracionistas no médio e longo prazo. Porque cortou aposentadorias, cortou salário indireto do trabalhador e agora ele quer cortar de vez, oficializar de vez o gasto público, né? Congelando ou suprimindo vários fundos setoriais, por um lado, e pelo outro ele quer, inclusive, cortar o salário dos servidores públicos, certo? Então, aprovar o último pacote que ele enviou ao Congresso há 1 mês e meio, né, final do ano passado, de novas reformas neoliberais, era empurrar o Brasil cada vez mais a crescimentos estilo voo de galinha. A galinha até voa, mas voa curto e não consegue voltar, não consegue descer aonde ela subiu, certo? Então é esse um problema que passa a economia brasileira. Então é isso que é medida anticíclica, é medida no marco do capitalismo. Não estou falando socialismo, comunismo, economia planificada, nada disso. Eu estou falando no marco do capitalismo, é a autoridade monetária, a autoridade fiscal, a autoridade tributária, que é o Estado Nacional, poder fazer medidas econômicas para diminuir o impacto da crise na economia, como tentar evitar a própria crise, né? De evitar a economia siga deprimida, siga devagar, siga caída, né? Agora vamos às medidas, e daqui a pouco o Fabrício fez uma pergunta. Camarada, boa noite. Você não acha que falta à esquerda um programa macroeconômico que reflita o conteúdo do programa de transição de trocas aplicado à realidade brasileira? Sim. Eu vou fazer uma crítica aqui. Primeiro, uma crítica. Uma primeira camada, assim, que é ainda no marco do capitalismo, no marco que governos de direita do mundo estão fazendo para provar que esse governo é de extrema direita, ou até pior, ele além de extrema direita, ele é incompetente, certo? Ele é tão ele é tão a favor da grande propriedade privada, como todo governo de extrema direita até mais do que a própria grande propriedade pede de defesa a ela. Eles são mais realistas que o rei, que eles fazem medidas que são insuficientes, que o próprio empresariado, eu estou falando que eu tive a capacidade, o governo tem uma capacidade de vozes do próprio mercado financeiro que defendem as medidas neoliberais, achar a medida do governo insuficiente. Vamos lá? Então, ele anunciou no dia 16, tá bom? A primeira leva de medidas, lá na segunda-feira. E no anúncio ele diz: vamos injetar 147,3 bilhões de reais na economia nos próximos 3 meses. Ele não falou que vai injetar essa semana ou ao longo do mês de março. Ele falou ao longo de 3 meses. Mas os recursos de combate direto à pandemia receberá apenas 4,5 bilhões. É isso mesmo que vocês ouviram, 4,5 bilhões. Vocês acham muito? Né? Vocês acham muito? Aí
Mas isso é pouco. Porque os governadores pediram ao governo federal 50 bilhões para as ações emergenciais. Pediram quase 10 vezes isso, imediatamente ao governo federal. Então, só para comparar o quanto esses 4,5 bilhões são pouco. E outra coisa, eu ouvi muita gente falando que o governo deveria bloquear os recursos do fundão, do fundo eleitoral, aquele fundo eleitoral, e usá-los para ajudar agora no combate ao coronavírus e reaquecer a economia. Isso tem sido repetido muito pelo fã-clube de Bolsonaro nas redes sociais. Beleza, concordo com vocês. Mas sabe quanto que é o fundão ao todo? 2 bilhões. É menos da metade do que o Guedes diz que vai injetar agora com recursos orçamentários. Tá? Eu vou explicar que esses 147 são recursos orçamentários, não são recursos extra, tá? Que vai injetar na economia, certo? Então tem uma total desconexão, na lógica bolsonarista. Isso aí, na verdade, é apenas para ficar espizinhando o Congresso Nacional que aprovou os recursos para o fundão. O que o governo precisa é suspender o teto do gasto público, aquela PEC, a Emenda Constitucional 95, aprovada lá por Temer, porque aí o governo vai poder dispor de recursos, né, violando, inclusive, as limitações orçamentárias, para poder fazer frente à recessão que está chegando, e que está uma depressão, e o combate, as ações, para financiar as ações do combate ao coronavírus. E, na verdade, esses recursos, esses 147, são, na sua maior parte, recursos que vêm de remanejamentos. Não são recursos novos na economia. São remanejamentos, são linhas de crédito e antecipação de gastos sem comprometer o espaço fiscal no orçamento. Então o governo, por exemplo, anunciou a liberação de metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas, mas anunciou isso para abril, não é para agora, tá? E aí eu vou dizer aqui, ó, antecipação pelo INSS do 13º salário. Essa injeção aqui, de 147, apenas 83,4 bilhões de reais são para a população mais vulnerável. A outra metade é para banco e para grande empresa, meu amigo. Você está achando que é para o dinheiro para o povo mais pobre, que não está podendo trabalhar e ganhar seu dinheiro? Então, ó, o que é para a população mais vulnerável, que é 83,4 bilhões, e é 5 vezes maior que o fundão, por exemplo, é antecipação pelo INSS, o INSS do 13º, 23 bilhões em abril e igual soma em maio. Então ele vai antecipar as duas parcelas do INSS. Aquela primeira que vem em junho e aquela outra que vem em novembro, né? Então ele vai antecipar as duas para abril e maio. Isso estava previsto no orçamento, ele só está antecipando, não está injetando recursos. Antecipação dos abonos PIS/PASEP para junho, algo em torno de 12 bilhões. Incluir 1 milhão de pessoas no Bolsa Família, algo em torno de 3,1 bilhões de reais. 1 milhão, que é 1 milhão que está na fila do INSS desde o ano passado. Então, não é incluir o pessoal que está desassistido agora porque estava trabalhando como pintor, faxineira, etc. E não está podendo fazer porque as pessoas estão em quarentena. Valores não sacados do PIS/PASEP que serão transferidos para o FGTS para permitir novos saques. Então, 21,5 bilhões. Então, para manutenção de empregos, o governo diz que vai gastar 59,4 bilhões de reais, que é isenção por 3 meses das contribuições dos empresários para o FGTS, são 30 bilhões de reais,
30 bilhões de reais que o governo vai isentar empresário. E não é micro, não, vai isentar todo mundo. E da parte da União no Simples Nacional, que é 22,2 bilhões. O dinheiro deixará de ser pago por 90 dias, o governo diz que vai por 90 dias, redução em 50% das contribuições para o Sistema S por 3 meses. O governo vai fazer um programa de geração de renda que reforçará o crédito, vai emprestar para micro e pequenas empresas algo em torno de 5 bilhões de reais. Simplificação das exigências para a contratação de crédito e dispensa de certidão negativa de débito na renegociação de crédito e facilitação no desembaraço da alfândega de insumos e matérias-primas industriais. Então, essas eram as medidas anunciadas pelo governo no dia 16. Ontem o governo inventou que vai distribuir algo em torno de até, não é que vai distribuir, R$200 que não recebem INSS e o BPC, tá? E não estão no Bolsa Família. Então, ele vai incluir um contingente de trabalhadores e trabalhadoras que estão sem emprego, não tem renda, e vai dar um voucher, um cupom de até R$200. Em compensação, o governo vai injetar 31 bilhões de dólares, 31 bilhões de dólares nos bancos, certo? Nos bancos, que é algo em torno de 161 bilhões de reais. Com a operação, ele vai comprar os títulos, tá? Os títulos soberanos brasileiros. Então ele vai comprar, esses títulos são cotados em dólar, então ele vai comprar dos bancos, para aumentar a liquidez dos bancos. Na verdade, ele vai dar algo em torno, vai dar 11 vezes mais dinheiro para os bancos do que para o trabalhador e para a trabalhadora. Ontem o governo enviou o decreto para o Congresso Nacional para dar o aceite de calamidade pública. Isso vai permitir o governo acessar recursos, inclusive, não previstos no orçamento. E aí ele casou o envio com esse outro anúncio. Gente, ele tem a possibilidade de extrapolar o orçamento, e o que ele vai fazer é dar mais dinheiro para banco. Então ele vai gastar aqui 161 bilhões de reais por banco e só 15 dando aqueles vouchers, aqueles cupons que vão variar, não é que vão ser R$200, certo? Quando nós formos ver lá, o valor médio é R$191. Ele vai oscilar entre R$89 a R$205 por mês, que ele vai usar os critérios semelhantes do Bolsa Família, mesmo para pessoas não contempladas pelo Bolsa Família, tá beleza? Então ele vai gastar 15 bilhões apenas com o trabalhador e trabalhadora. Aí você pode dizer, mas o governo não tem dinheiro. Tem, gente. O governo tem previsto R$1 trilhão no caixa do Tesouro para pagamento da dívida. E ele tem 4 trilhões ao todo no Tesouro, no Banco Central e em reservas internacionais para pagamento de gastos financeiros. Então ele podia e devia usar esse recurso, certo? Para injetar na economia. Então não é um problema de falta de dinheiro. É que ele não quer mexer para mostrar compromisso com rigor fiscal. Gente, o rigor fiscal foi para o espaço. Nós estamos... Uma conta simples sobre o coronavírus diz que se nós tivermos o número de mortos, o mesmo percentual de mortos registrado nos países que não foram os piores, que estão agora na crista da curva de infestação, né, de disseminação, nós vamos ter algo entre 800 mil mortos e um pouco. Eu vou ficar nisso, porque é tão necrológico isso, tão do mal, né? 800 mil mortos. Então nós precisamos de recursos para a adoção de medidas sanitárias mais urgentes. A OMS recomendou fazer teste de coronavírus em toda a população. Não é, se tiver com sintoma, fique em casa, se tiver mais grave, vai no posto de saúde e aí é testado. Nada disso.
Nada disso. Então, se nós não tivermos uma restrição máxima, então só a média do que nós vamos ter quase 1 milhão de pessoas mortas no nosso país. Que mais prejuízo que é esse? E depois nós temos o depois da epidemia. As pessoas não podem sobreviver ao coronavírus e vão morrer de fome. Vão morrer de fome? Não, nós precisamos fazer uma série de medidas econômicas para o day after, para o dia seguinte. Para agora, para essas semanas do auge do surto e para depois. Então, as medidas de transição são imediatas, são desesperadoras, certo? Então, precisamos acessar imediatamente todos os recursos financeiros. E mais, se for necessário, o governo pode sim emitir moeda. Porque como a economia está se desacelerando, a inflação, inclusive, muito provavelmente vai diminuir, vai ser menor ou mesmo nós vamos registrar deflação. Então, é preciso, para manter a demanda agregada, né, e consequentemente mantendo o parque produtivo ativo, precisamos inclusive lançar mão de emissão monetária para financiar a atividade do governo e para emprestar para as micro e pequenas empresas, para o agricultor familiar, né, logo depois do surto do coronavírus, durante e logo depois do surto, porque senão vai passar essa ressaca perigosa, mas nós vamos ter na frente um tremendo tsunami. E aí era outro aspecto, vários setores da economia brasileira emergencialmente têm que ser mantidos em funcionamento, ligados à saúde e à geração de equipamentos de proteção individual, remédios, nem que o governo lance mão de estatizá-los, como a Europa está fazendo. Os Estados Unidos, praticamente, inclusive, não está estatizando, mas está assumindo o controle de vários ramos da economia. E já prometeu, inclusive, implantar um sistema de previdência universal. Os Estados Unidos têm uma previdência pública, ao contrário de muita gente liberaleco, né, que acha que não tem, mas tem um sistema de previdência pública. Então lá, o Trump propôs estatizar todo o sistema de previdência, tá bom? Gente, deixa eu dar uns recadinhos antes de retomar. Então já respondi o Antônio Sebastião Luiz. Boa noite. A inflação nesse contexto acabei de explicar, certo? Eu acho que não temos que ficar preocupado com a inflação, até porque é o seguinte, alguns preços podem aumentar porque o dólar está numa disparada, mas as pessoas não vão ter poder de compra. Então a preocupação nesse momento não é controlar o aumento de preços, é sim dotar as pessoas de poder de compra para comprar. Outra coisa, os combustíveis estão tendo, o preço do barril está tendo queda internacional, não é? Pressionado inclusive pela desaceleração econômica. Então, mesmo com a alta do dólar, eles podem inclusive mais do que contrabalançar, até mesmo o valor do combustível diminuir. Mas o importante é dotar de renda as pessoas. Então, já falei quais são as medidas que o governo deve tomar. A Carla Mello está nos acompanhando lá de Santo Antônio de Pádua, muito obrigado. O Nilson Marques Filho, a professora Sandra Vargas, que é inclusive apoiadora financeira da Web Rádio Censura Livre. A Fábia Cristina Santos Macedo. A Sandra Vargas, inclusive, falou aqui, boa noite ao programa aqui da Web Rádio. Parabéns pelo tema, para ajudar a pensar a realidade atual. A Camila Gonelli está nos acompanhando, que é jornalista. O Álvaro Amâncio, o jornalista Ivan Rubier. Tá? Então, gente, nesse contexto, está colocado uma série de medidas e uma forte crítica, porque essas medidas que o Paulo Guedes anunciou estão muito aquém
muito aquém das medidas internacionais que outros países capitalistas estão adotando, certo? Ou daqui a pouco vão dizer que os Estados Unidos é comunista, que a Europa é comunista. Na cabeça dos, como diria meu amigo o Rodrigo, ele fala que é os Scooby-Loos, né? Que são os garotinhos que ficam... Eles ficam dizendo que a Europa é comunista, é socialista. Mas o Trump anunciou $1.000 por pessoa vai ser distribuído em dinheiro para as pessoas terem renda nesse período. E mais, as pessoas estão tendo um consumo a mais do que elas têm. Porque antes o que ela gastava na empresa, né, o dia inteiro com luz, água, vai gastar em casa. As crianças estão em casa, não estão na escola. Também nós temos remédios, pessoas doentes, mesmo que em casa, precisam de remédio. As pessoas precisam de renda porque não estão indo trabalhar. Em muitos lugares elas recebem recebem diárias, elas recebem como autônomo, elas recebem por comissão. Isso não vai acontecer, então elas precisam de recursos. Então, o Trump, mesmo no marco do capitalismo, me parece que a política do governo é terra arrasada, certo? É deixar todo mundo se contaminar, os pobres morrer, que aí resolve o problema do desemprego. Só pode ser isso, certo? Ou as pessoas vão, terminando o surto, vão se sujeitar a empregos pagando menos. Ele, inclusive, anunciou a suspensão do contrato de trabalho e a possibilidade, ainda ele não apresentou como proposta, mas a possibilidade de reduzir o salário pela metade das empresas com carteira assinada, os trabalhadores de empresas com carteira assinada. Isso é de uma maldade, certo? Do mau negócio no momento que as famílias estão precisando. Eu mesmo hoje fui comprar mantimentos, né, para a família que a gente está aqui confinado, e gastamos uma grana gigantesca, né? Estocamos, não estamos igual essas pessoas loucas ou canalhas que estão comprando toneladas de papel higiênico e mais ainda toneladas de álcool em gel, certo? Gerando, inclusive, desabastecimento com esse tipo de medida. Não é se prevenindo do desabastecimento, tá? Gente, antes de encerrar, em respeito até meus amigos que deram um depoimento, eu vou reproduzir aqui, primeiro, a do Rodrigo, né? Deixa eu tentar... Vou tentar aqui. O Rodrigo Souza, o Rodrigo Souza, ele é doutorando em geografia, ele é engenheiro, mas é doutorando em geografia. Ele fez um apanhado na conjuntura internacional que eu acabei falando muito pouco aqui, tá bom? Tá? Ele próprio vai se apresentar para vocês e é bem legal o que ele fala. Bom dia, eu sou o Rodrigo, doutorando em geografia pela Universidade Federal de Goiás. Desde que saiu o resultado do PIB pelo IBGE, né, após aquelas controvérsias com o governo não computando direito, por falta de quadros servidores, os dados das contas externas, no final do ano passado foi denunciado até internacionalmente, se mostrou que nós tivemos um resultado praticamente um decrescimento da economia em dólares, né, que é a moeda que é a paridade flexível internacional, dólar flexível, né, a paridade internacional, e afirmou-se, né, ganhou mais força a necessidade de política anticíclica, um impulso fiscal positivo para fortalecer a demanda, para fortalecer a formação bruta de capital fixo das empresas, porque que também tem necessidade de capital de giro, mas com esse ato do produto não adianta só deixá-las alavancadas. E os apologetas do governo têm falado muitas coisas, diz que a questão de que vários investimentos estão parados por questões técnicas que o TCU aponta, mas para resolver essas questões precisa de estrutura no serviço público e precisa também de recursos, para repassar estados e municípios também recursos.
Então, o principal ponto que eles frisam é dos baixos juros do Brasil, da taxa Selic, que por um lado ainda estão acima da taxa neutra, por outro lado a gente vê que a questão do hiato do produto muito grande, já estava no Brasil antes dessa crise do coronavírus, e por outro lado o problema que eles tentam minimizar, que é a questão do câmbio, né? Nós estamos vendo que o Banco Central tem, com as operações para conter o câmbio, tem torrado reservas e feito swap reverso para tentar compensar com muito custo nominal. E agora piorou com essa desvalorização, que é um momento que o comércio exterior está deprimindo, né? Já que nós já estamos com contas externas muito cambaleadas. E esse argumento tem um problema, porque além de considerar que o mercado de trabalho brasileiro está muito fraco, com muito subemprego, informalidade e desalento, outro ponto é que uma das pressões inflacionárias que a gente teve nos últimos tempos, algumas foram sanadas, por enquanto estão amortecidas, que foi inflação de alimentos, também de energia, com problemas nos reservatórios. Mas outra coisa é que a tensão do conflito distributivo está sendo resolvida com o aumento da desigualdade, né? Que talvez muitos desses apologetas gostem. Outro ponto é que esses juros baixos se devem a uma trajetória de melhora nos ativos de risco das economias nacionais e mundo afora. Não só Estados Unidos, mas até especialmente nas chamadas economias emergentes, que na verdade são economias na semi-periferia, né, do sistema. Então vocês ouviram a entrevista que eu fiz com o Rodrigo, né? Eu perguntei sobre o impacto mundial das políticas anticíclicas, né? As políticas anticíclicas não são nesse momento, o Brasil não é exceção, muito pelo contrário, o Brasil está sendo exceção pelo inverso, de não estarem adotando elas ou estarem adotando elas de maneira muito fracas, né? Agora, a gente também entrevistou aqui o Flauzino, né? O Flauzino Antunes, que é o presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, tá? E perguntei a ele sobre a questão do desabastecimento, né? Existe essa situação, existe essa possibilidade de acontecer nos próximos dias e semanas, a questão do desabastecimento? Como é que está essa situação? O Flauzino é economista, é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, é membro inclusive conselheiro, mas ele é economista no Ministério da Agricultura. Então, olha só o depoimento dele e como reforço o que a gente estava falando aqui. Olá, Almir. Olá, amigos e ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Meu nome é Flauzino. Estamos aqui para comentar sobre a questão aí do coronavírus e alguns impactos que tem dessa pandemia com o mundo real, o mundo econômico real. Então nós estamos vivendo aí uma primeira pandemia globalizada que pegou vários países e isso está se espalhando pelo planeta e chegou no Brasil. E várias medidas foram tomadas de precaução, apesar do presidente Bolsonaro querer furar todas elas. Mas a gente, que somos pessoas responsáveis, estamos seguindo, né? E uma delas trata-se de se fazer uma quarentena, um isolamento, para que a gente não faça com que o vírus se propague, ou evite que isso aconteça de uma forma generalizada, né? Mas
as informações via WhatsApp, redes sociais, televisões, noticiários, revistas e tudo mais, gera um certo clima de pânico. E esse pânico acaba refletindo no dia a dia. E uma delas é uma corrida desenfreada das pessoas para que se permaneçam na quarentena supridas de suas necessidades. Então, essa corrida aos supermercados e mercadinhos e tal, isso vai acarretar em vários problemas. Primeiro, com a falta de trabalhadores e de produção, as mercadorias não estão conseguindo ser repostas na mesma velocidade, de forma normal e corriqueira. Então, aquelas famílias mais abastadas, famílias com mais poder aquisitivo, com mais dinheiro, vão e compram muito e vão acabar faltando materiais para reposição. Isso vai acarretar em duas coisas, né? Aumento da demanda e falta de oferta. Isso vai aumentar o preço das mercadorias, né? Então a gente já está vendo o álcool em gel, papel higiênico, a situação do álcool em gel é muito importante, né? De feijão, arroz, macarrão. Bom, então a gente vai ter um pequeno aumento da inflação por questões de aumento de demanda, mas não é uma questão de oportunismo. Isso aí é a lógica do capitalismo individual, o meu primeiro, e o lucro acima de tudo, né? Então, há uma regrinha básica de oferta e demanda. Quando você tem pouca oferta e muita demanda, o preço sobe. Isso vai acarretar num problema também social. As pessoas com menos poder aquisitivo não vão ter dinheiro para comprar, não vão ter mercadorias para comprar. No seguinte momento, né, para você ter um aumento de preço, eles não vão ter dinheiro para comprar. E aquele pouco que tem, talvez não tenha mercadoria. Enfim, isso vai acarretar que as pessoas mais pobres, as pessoas da periferia, as pessoas com menos suprimento vão ficar mais suscetíveis à doença. Então, porque vão estar com o corpo mais debilitado, mais vulneráveis. Isso vai ser ruim para todos. Então a falta de um conhecimento coletivo, de uma sociedade mais justa e tal, vai acarretar que vai aumentar a doença, mesmo com o isolamento, pela falta de alimentação. A gente tem visto aí que vários países estão fazendo distribuição, fazendo perdão de dívida de energia e tudo mais. Aqui a gente está vendo ao contrário. Então a implementação ideológica do livre mercado, que cada um por si e todo mundo contra todos. Então vai ser não só uma pandemia, mas também uma convulsão social iminente daqui para frente. Então é a lógica do capitalismo sendo implementada num momento muito terrível, num momento muito difícil da economia brasileira. Então, vocês ouviram agora o Flauzino Antunes Neto, economista, falando sobre a questão do desabastecimento. Era importante, antes da gente encerrar aqui o programa hoje, né, porque já está acabando o nosso tempo, aqui do Economia Fácil, vocês estão acompanhando aqui o Economia Fácil, versão estendida, começou pouco depois das 20 horas, a gente pede desculpa, começou com um pouco de atraso. Vocês acabaram de ouvir duas entrevistas. O Flauzino ainda ele ainda respondeu mais várias perguntas. Vou pedir para o Antônio Figueiredo, se for possível, amanhã no programa Boletim Censura Livre, ir ao ar com a entrevista completa do Flauzino, tá? Então não percam amanhã às 8 da manhã o Economia Fácil, versão versão resumida, né, versão reduzida, amanhã, ou mesmo o Antônio Figueiredo, em algum outro momento lá do programa, amanhã fica essa entrevista completa com o Flauzino. E o Flauzino chamou a atenção de um aspecto.
Não adianta agora o governo, inclusive, editar um decreto obrigando as pessoas a ficarem em casa. É preciso garantir duas coisas: renda para essas pessoas e abastecimento de produtos para elas. Então é preciso, nesse momento, se for necessário, o Estado não só bancar salários e as empresas, como organizar toda uma logística para abastecer as famílias, ou mesmo manter os mercadinhos nas comunidades, né, nos bairros, mesmo que eles estejam fazendo sobre a forma de delivery ou atendimento parcial, né, só com poucas pessoas. Esses supermercados, padarias, mercadinhos têm que estar abastecidos. A Ceasa, por exemplo, tem que estar recebendo alimentos frescos e podendo distribuir, né, fazendo a logística para esses mercados. Então, tem uma série de medidas que é preciso se manter. Então, a gente tem que garantir demanda, então poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão em confinamento, ao mesmo tempo manter certa produção operando. Inclusive, assim, garantir condições de segurança sanitárias para essas pessoas dos setores da economia que precisam continuar trabalhando. Hospitais, e aí não é só a segurança do profissional de saúde na unidade de saúde, é inclusive o transporte dela, o deslocamento de casa até o local de trabalho. Como também fábricas que produzem EPIs, manter a produção delas, ou os estoques. É preciso comprar esses estoques e distribuir para as unidades de saúde. Também alimento. É preciso comprar das cooperativas, das empresas da indústria de alimento e distribuir para a população, em alguma medida até distribuição gratuita de alimentos, cesta básica. Então é preciso o Estado, o poder público, organizar isso o mais urgente possível. E a outra coisa, montar hospitais de campanha, porque as unidades de saúde hoje existentes provavelmente não terão capacidade para o número de doentes. Então essas medidas eram para o Estado, o poder público, seja o Estado, União, município, estarem se organizando para isso. E infelizmente não estão fazendo. É preciso um planejamento total da economia nesse momento. Livre mercado não existe em momento de crise, provando a incapacidade do capitalismo para os momentos extremos que passam a sociedade brasileira, a sociedade em geral, né? Os grandes saltos no planejamento econômico foram, por exemplo, na Primeira Guerra, durante a Depressão e na Segunda Guerra Mundial, porque é um momento de desgarçamento de limite. E aí o Estado entra organizando, de preferência de forma democrática. Porque se organiza de forma não democrática, e aí ou tem corrupção ou tem confusão, certo? Precisamos de planejamento democrático, né? Organizar conselhos de gestão das empresas, que possam até fazer assembleias virtuais, né, para organizar. E dinheiro público é para o público e não para o grande capital, certo? É o momento, se for o caso do governo, assumir, fazer ou a assunção das empresas ou mesmo a estatização, que é assumir a própria propriedade, não só a gestão das empresas. Tá bom, gente? O tempo encerrou, já até extrapolando. Queria pedir desculpa ao Antônio, que está lá garantindo essa transmissão. Queria registrar aqui os últimos ouvintes que não foram citados, estão nos acompanhando. Está acompanhando aqui a Marina Morena, o Cid Reis, o Gilbert Mira, a Dirce com Y, a Rita Lima e a Rosane Figueiredo. O Almizão não entrou hoje, mas a gente garante ele no próximo programa, ou mesmo na versão reduzida do programa, tá bom? Para ele comentar sobre infraestrutura, certo? Não só abastecimento, logística, que ele falou um pouco na semana passada, mas infraestrutura, tá? E para encerrar, queria pedir a ajuda de vocês para manter a web rádio no ar, certo? Nosso projeto é um projeto de trabalhador para trabalhadora,
de trabalhador para trabalhadora, trabalhadora para trabalhador, certo? A Web Rádio Censura Livre não recebe dinheiro de grandes empresas, nem de partidos políticos, recebe dinheiro dos seus ouvintes e de parceiros, das entidades de classe parceira. Então segue aqui a nossa conta para ajudar, para você depositar, faz sua transferência online, certo? E nos ajude a manter esse projeto no ar, que está no ar mesmo durante essa grande crise que passa o Brasil e o mundo, certo? Então a gente precisa, e conta de luz, água, telefone, aluguel ainda estão rodando, o governo não vai aliviar não, certo? Ainda mais porque elas estão ligadas aos grandes empresários. Então a gente precisa dos seus recursos, tá? Para nos ajudar. Então o banco é o Banco Bradesco. A agência é 6.666. Agência 6.666. Conta corrente 5.602-2. 5.602-2. O CNPJ é o 32 954 696 /0001-81. Vou repetir: CNPJ 32 954 696 0001-81, tá bom? Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, certo? Precisamos da sua ajuda. Vou registrar aqui os últimos ouvintes, quer dizer, não os últimos ouvintes, mas fazer o último registro de ouvintes. Está nos acompanhando o professor Alex Trentino, o João Barbosa, o Valmar Oliveira Nunes e o Fabrício Fernandes. Queria agradecer a vocês pela audiência. Amanhã, se tudo correr bem, estaremos aqui de volta, fazendo a versão resumida para o programa do Boletim Censura Livre. O âncora é o Antônio de Pádua Figueiredo, nosso mestre do web jornalismo. E quinta que vem, né, o versão reduzida vai de segunda a sexta, durante a transmissão do Boletim Censura Livre. E aqui o versão estendida vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Já estourei aqui o tempo e queria agradecer a você. Dúvidas, críticas, sugestões, manda um e-mail para economiafácil@gmail.com, tá? Pode mandar um zap para a Web Rádio Censura Livre com sua reclamação, sua crítica, sua sugestão. Participe. O WhatsApp é o 21 99833 6490. Vou repetir: 21 99833 6490. Tá bom? Ou deixa aí um comentário aqui nas redes sociais, nessa live. Essa live, ao final, a gente vai subir pro canal do YouTube, tá bom? Então, muito obrigado. Antônio, valeu. Registrar aqui também que o Alessandro José de Santana deu uma boa noite aqui pro Censura Livre, para Web Rádio, ele é da TV Cívica, né? E queria, antes da gente encerrar, mandar um abraço para você, desejar a todos uma boa sorte e dizer, para encerrar aqui, que se nós não derrotarmos esse governo, o coronavírus vai derrotar o nosso país, certo? É preciso uma nova política econômica. Não virá com o governo Jair Bolsonaro, vice Mourão e principalmente Paulo Guedes como ministro da Economia. Então é preciso derrotar esse governo, senão o coronavírus vai derrotar o Brasil, ou com a doença, ou depois com a depressão econômica que virá, tá bom? Um abraço, força e boa sorte para todos nós. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tchau, tchau, gente. Encerrando.